Boa noite, queridos amigos, amigas. Sejam bem-vindos à Seara, para que tenhamos alguns momentos envolvidos na palavra do Mestre Jesus, ao qual nós procuramos seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos de amor, de esperança e confiança. Sempre rogamos a Jesus e aos amigos espirituais que nos iluminem, que nos fortaleçam, que nos deem o discernimento para compreendermos tudo aquilo que estamos vivendo, tudo aquilo que estamos sentindo e tudo aquilo que nós precisamos aprender na nossa atual existência. A luz do Mestre é a luz que vai nos mostrar o caminho a seguir. É a voz do bom pastor chamando as suas ovelhas. Precisamos ouvir essa voz, precisamos sentir essa voz. Nós somos essas ovelhas. Portanto, o Mestre sempre nos diz palavras de conforto, de esperança e de confiança em Deus. Hoje, o nosso tema para a nossa pequena palestra, preleção, é: dai de graça o que de graça recebestes. Parece algo muito simples, muito tranquilo. Mas entender o Evangelho do Mestre Jesus exige de nós, acima de tudo, discernimento e sentir ou procurar sentir o amor com que Ele está nos envolvendo enquanto está nos passando os seus ensinamentos. Portanto, a primeira pergunta que nos cabe fazer é: como assim dar de graça o que de graça eu recebi? O que é que eu recebi de graça que eu devo prestar atenção para doar ao outro? O que é que eu devo olhar para mim e perceber que há gratuidade no meu viver para que eu possa também, no momento adequado, doar ao outro? São perguntas aparentemente difíceis de serem respondidas, mas vamos pensar um pouco. A nossa vida, o nosso viver, o nosso aprendizado, as nossas experiências só são possíveis porque nos foi dado de graça a oportunidade de renascermos, a oportunidade de acertarmos, dessa vez de uma forma um pouco mais concreta, um pouco mais ampla, a oportunidade de reencontrarmos entes queridos de outras existências ou mesmo adversários de outras existências, ou reconciliar. Dar de graça o que de graça recebemos. Se recebemos o perdão, devemos dar o perdão também de graça. Se nós nos arrependemos, também esperamos que o outro se arrependa. Mas o Mestre nos ensina que o perdoar é como arrancar raízes amargas do nosso coração. E aquele que não aceita o nosso perdão, que não aceita o nosso pedido de desculpa, nós devemos tratá-lo como tratava-se os gentios. Deixai-os, não vamos desprezá-los, não vamos abandoná-los. Haverá um momento em que eles chegarão e conhecerão a palavra do Pai. Recebemos de graça a compreensão da paciência, do perdão, do arrependimento e do princípio de que todos nós somos filhos de Deus. Ninguém é órfão do Pai. Essa paternidade, ela é universal, independente de cor, independente de raça, independente de sexo, independente de opção sexual. O Pai ama a todos nós. E Jesus, no seu Evangelho de amor, nos fala sobre a importância de não cobrarmos por tudo aquilo que recebemos gratuitamente. Ele vai nos alertar que quando nós socorremos em seu nome, nós não podemos cobrar, porque esses dons que nós recebemos, nós não pagamos por eles. Mas que dons nós recebemos, Antônio? A inteligência, por exemplo, a saúde do corpo, a compreensão de que o outro é o meu irmão, a compreensão de que o outro necessita daquilo que eu já sei, daquilo que eu já aprendi. A cura dos doentes, não apenas do corpo, mas também da alma. Quando nós conhecemos o Evangelho do Mestre Jesus, estamos recebendo de graça a palavra do Mestre.
E cabe a nós procurarmos compreender a amplitude dessa gratuidade que está ali naquele Evangelho. Nós recebemos, através do Evangelho do Mestre Jesus, a oportunidade de aprendermos, na época do Mestre, a expulsar os demônios, em nossos tempos, os maus espíritos, ou mesmo a acolhê-los, orientá-los e ensiná-los. São dons que nos foram dados com um propósito: aliviar aqueles que sofrem, aliviar aqueles que carregam as dores do mundo. Não nos equivocarmos diante de um irmão que, ao nosso olhar ainda embrutecido, não compreendemos, por exemplo, a opção sexual do mesmo, a vivência daquele corpo ou daquela alma em um corpo que é diferente daquilo que ele realmente se manifesta. Essa oportunidade de aprendermos com ele nos foi dado de graça, para que saibamos respeitar o universo que compõe a humanidade. Essa humanidade que o próprio Mestre nos fala é uma pequena parcela da casa do meu Pai. Nós aqui no planeta Terra somos uma pequena multidão diante da humanidade do universo. Portanto, nós precisamos compreender que receber de graça e não cobrar por aquilo é entender que assim nós começamos a propagar a fé. A fé não nos homens, a fé não nas verdades do homem, a fé em Jesus, a fé nesse Mestre que nos fala que o Pai nos ama e que o Pai não nos deixa órfãos e que os dons que foram concedidos pelo Pai a nós são gratuitos e nós precisamos usá-los também de forma generosa, de forma gratuita para aqueles que nos procuram, e não podemos comerciar com os mesmos. Não podemos, por exemplo, fazer comércio com a mediunidade. Não podemos fazer comércio com o nosso conhecimento. Não podemos fazer comércio para especularmos em torno daquilo que possuímos como um meio de vida, como um meio de subsistência, como um meio de explorar o teu próximo, de tosquear o teu próximo como se tosqueiam as ovelhas. Compreender que ao envolver esse conhecimento, o comércio das preces, que permanece até os dias de hoje, não deve ser praticado por aqueles que já sabem o mandamento do Mestre Jesus. Esse Mestre que visitava todos, desde os mais abastados até os mais paupérrimos, desde os mais adeptos de uma pureza até aqueles que praticavam a prostituição. O Mestre não fazia distinção, distribuía gratuitamente o seu amor, o seu conhecimento, a sua luz para todos. Não perguntava o que era, quem era e o que fazia, socorria. E, portanto, o Mestre Jesus alerta aos seus discípulos, assim como nos alerta até hoje, que nós não devemos cobrar ao usar o seu nome. Se me amais, respeitai os meus mandamentos. Porque os meus mandamentos ensinam-vos a praticar o bem, a praticar o amor e nada pedir em troca. Porque a prece, quando o Mestre se leva, nos ensina a orar, ele não nos cobra nada. Ele diz que a prece que tem o seu valor, ela não chega ao Pai. A prece que é trocada por moedas ou por qualquer favor que é barganhada, ela não alcança ao Pai. Portanto, nós que estamos na casa espírita, que somos seguidores do Mestre Jesus, compreendemos isso, não apenas em nossa mente, mas em nosso coração. E nos sentimos incomodados, sequer ao pensamento de pedir algo em troca do socorro espiritual ou mesmo físico que estamos fazendo. Não nos permitimos isso, e não é por medo de punição, porque o Pai não pune ninguém. Não é por medo de que a nossa mente será atacada por espíritos obsessores. Não é isso. Nós já sabemos que o amor de Jesus está em nós, e o Mestre sabe que nós estamos nele. E se estamos no Mestre e ele está em nós, nós praticamos aquilo que ele praticava e deixou para nós.
Ele nos ensina também que não é por nós muito orarmos que conseguiremos alcançar as dádivas do Pai, porque os escribas faziam isso. Quanto mais longa a prece, mais eles pediam das pobres viúvas que eles exploravam até tirar tudo o que elas tinham e depois as abandonavam. Esses escribas que Jesus chama de lobos. Portanto, exemplos não nos faltam diariamente. Nós deparamos todos os dias com preces pagas. Nós nos deparamos todos os dias com o mercadejar do Evangelho do Mestre Jesus. E deixamos de entender, infelizmente, que a prece é um ato de caridade. É um arrobo do nosso coração. Quando entramos em prece, sem nada pedimos em troca, a favor do outro, nós estamos praticando caridade. E a caridade faz parte do amor que o Mestre nos ensina. Ao não cobrarmos por orarmos para alguém, nós nos dirigimos a Deus sem nos intermediarmos como assalariados. Nós não somos assalariados das conexões com o mais alto, de qualquer tipo de pagamento. Damos de graça aquilo que nós recebemos. É claro que temos os nossos esforços pessoais, práticos, as nossas dedicações, os nossos esforços em aprendermos cada vez mais, em entendermos melhor a prática da caridade diante do Evangelho do Mestre Jesus. Quando dedicamos horas e horas de estudo, horas e horas de meditação e muitas vezes horas e horas de reflexão, e para compreendermos o quanto ainda nós precisamos nos esforçarmos para entendermos e nos tornarmos, como se diz sendo uma passagem da Bíblia do Mestre Jesus, em espíritos perfumados, para que quanto mais nós nos tornamos puros, compreensivos das nossas insignificâncias, das nossas imperfeições, nós estamos nos depurando. Nós estamos entendendo que Deus não vende os benefícios que concede. Ele nos dá de graça. E ao recebermos esses benefícios, nós devemos distribuí-los gratuitamente, com o nosso coração feliz pela oportunidade que temos de praticar o Evangelho do Mestre. Nós não podemos jamais distribuir benefícios que nos foram concedidos por Deus mediante qualquer tipo de pagamento. E muitos não compreendem por que os espíritas, que são seguidores fiéis de Jesus, se recusam a receber qualquer coisa. Porque nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo por amor, porque também recebemos por amor. Temos que ter consciência disso, pensar na possibilidade de que Deus, o nosso Pai maior, que não faz distinção entre nós, iria subordinar, condicionar um ato de sua clemência, um ato de sua bondade, um ato de sua justiça, mediante alguma soma em dinheiro, é abandonar a razão e a lógica, negando a nossa capacidade de pensar e analisar. Olhemos para Jesus, quando ele diz que é uno com o Pai, que o Pai está nele e ele está no Pai, e ele diz que nos ama. Portanto, nós também estamos unos com o Pai. Nós também estamos percebendo que a nossa razão, o nosso bom senso, a nossa lógica nos diz ser impossível que Deus, aquele que nos criou, que criou tudo o que conhecemos e o que não conhecemos, a perfeição absoluta, delegue a qualquer um de nós, criaturas imperfeitas como nós somos, o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Seria um Deus extremamente imperfeito. A sua justiça, a justiça do Pai, é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, para aqueles que são heterossexuais como para aqueles que são homossexuais, para aqueles que compreendem, entendem e aceitam
o momento que vivenciam, tanto para aqueles que aproveitam, esbanjam o momento que vivenciam. O sol, o amor do Pai está em todos. Cada um sim responderá por si, mas não por medo, porque a própria consciência irá nos alertar para as nossas próprias imperfeições. Portanto, é imoral nós traficarmos, fazermos qualquer tipo de negociação com as benesses do soberano do universo. Aqueles que fazem isso estão assumindo dívidas enormes, espiritualmente falando. Estão usando o nome de Deus em vão. E temos um outro inconveniente também para as preces que são pagas. Porque aquele que pagou e se julga dispensado por ter pago, de que ele não precisa orar, ele mesmo, ele abandona a oportunidade de fazer essa ligação com o mais alto. Mas então, nós que aqui estamos entendemos que a espiritualidade somente é tocada, ela somente registra a vibração daquele que ora com fervor, daquele que se liga ao mais alto pelo coração, daquele que promete a si mesmo compreender os mandamentos do Pai, diferente daquele que paga para que outro o faça, diferente daquele que pede para que outro ore por ele. E aquele que recebeu para orar, nada impede que ele delegue essa função para outro também. E esse outro, nada impede que ele delegue para outro. Qual é a ligação que existe entre o primeiro que pediu e o quarto que está orando? Nenhuma. Reduzir, amesquinhar a prece, a oração, que nos liga ao mais alto, por o valor de alguma moeda, seja ela qual for, nada significa o mundo espiritual. O mundo espiritual não se deixa comprar, não se vende, não negocia. Nós estamos atestando a nossa ignorância sobre o reino dos céus, que não se vende. Precisamos entender isso, porque isso nos liberta de uma série de problemas que nós vivenciamos no dia a dia, ou por nosso próprio entendimento, ou porque outros trabalham a nossa mente, nos convencendo de que é necessário pagar algo ou qualquer coisa para que possamos receber as benesses de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o dom da mediunidade. Os apóstolos do Mestre tinham o dom da mediunidade. Receberam de quem? Receberam do mais alto. Receberam de Deus esse dom gratuitamente, para serem os intérpretes dos Espíritos. Na casa espírita temos muitos médiuns, assim como os apóstolos, que são intérpretes dos Espíritos. E a missão dos médiuns de hoje, como de antigamente, era instruir os homens para lhes mostrar o caminho do bem, para conduzi-los para a própria fé habitar em seu coração. Conduzir os homens tanto do mundo espiritual quanto do mundo encarnado. Porque temos milhares e milhares de irmãos já desencarnados que precisam receber essa instrução da bondade do Pai. Não compreendem isso ainda. E os médiuns que recebem gratuitamente esse dom, essa capacidade, são responsáveis por isso. E devem fazer esse trabalho com amor, com dedicação, com esforço, tendo plena consciência de que aquilo que ele fala, as curas que ele pode proporcionar, o conversar com espíritos obsessores, é um dom que não pertence a ele. Não foi fruto dos seus próprios esforços. Ele pode lapidar, ele pode trabalhar, mas ele não fez pesquisas, ele não teve trabalhos pessoais, ele já veio. E a mediunidade se manifesta a qualquer momento, desde a infância mais tenra até a idade mais provérbica. Portanto, são dons que não podem ser negociados. Quando são negociados, estão se comprometendo profundamente com a sua própria consciência. Porque o Pai, assim como Jesus nos disse, vós sois luz, podeis fazer mais do que eu faço, se assim o desejares. O Pai quer que essa luz chegue a todos. Não quer que aquele mais pobre, que não tem nada para pagar, fique
privado dessa luz. E ao ser privado dessa luz, porque não tem como pagar de qualquer forma, ele vem a dizer que ele não tem fé, porque ele não pôde pagar. Que ele não tem o consolo, porque ele não pôde receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem ele chora, porque ele é pobre. A luz do Mestre, a luz do Pai, ela é gratuita para todos. E nós, que já compreendemos e já podemos apalpar, sentir essa luz, devemos levá-la àqueles que ainda não a conhecem, livres de qualquer cobrança, seja ela monetária, seja ela moral, seja ela psicológica, sem impor nada, sem exigir nada em troca, para você receber, exemplo, os cuidados da nossa casa, os passes que nós poderemos aplicar. Você deverá fazer isso, 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 isso. Nós estamos negociando. E a casa que é séria, a casa que tem trabalhadores honestos, que compreendem a mensagem de Jesus como a seara, não faz isso. Não faz isso. Essa é a razão porque a mediunidade não é privilégio de ninguém. Ela se encontra em toda parte. A questão é como ela está sendo usada. Como as condições necessárias estão sendo aplicadas para que os bons espíritos se comuniquem conosco. A espiritualidade maior só se comunica com aqueles que realmente trabalham seriamente a doutrina do Mestre Jesus. Tudo aquilo que é de interesse egoístico, que tem algum propósito de troca, mesmo sutil, mesmo que no inconsciente disfarçado, os bons espíritos registram e sentem repulsa. Não aceitam. Se afastam. Ao menor sinal de negociação ou intermediação, seja por ele, seja por valores materiais, seja por valores morais, ou seja por valores de ordem ideológica. Não podemos agora admitir que os espíritos superiores estejam à nossa disposição, ou à disposição do primeiro que apareça, que os convoque por um determinado valor para a sessão mediúnica. Sabemos que isso é feito. Sabemos que sessões mediúnicas são realizadas mediante pagamento. Mas, se os espíritos superiores não se colocam à disposição nesse tipo de reunião mediúnica, a pergunta é: quais são os espíritos que ali se apresentam? Quais são esses que ali vão falar em nome do Senhor? O nosso simples bom senso vai repelir essa ideia. Além de ser uma falta de respeito para com a espiritualidade, é uma profanação nós evocarmos, chamarmos entes queridos mediante dinheiro. Precisamos pensar. Precisamos pensar de tudo que nós recebemos gratuitamente e o que nós podemos devolver de forma gratuita. Os espíritos levianos, os espíritos mentirosos, os brincalhões e todo esse restante de bando de espíritos inferiores, nada escrupulosos, vão sempre atender pedidos, chamadas para qualquer coisa que se pergunte a eles e não se preocupam com a verdade. Cabe a nós então entendermos o nosso papel ao nos ligarmos a esse tipo de trabalho com a capacidade, com os dons que nós recebemos gratuitamente, para não cairmos na armadilha da negociação com aquilo que nós recebemos de forma dadivosa. Se nós desejamos uma comunicação séria, uma prece que chega ao mais alto, nós devemos, antes de tudo, sermos sérios. Precisamos, antes de tudo, nos inteirarmos, tomarmos conhecimento dos espíritos que acompanham os médiuns, dos espíritos que acompanham nós no nosso dia a dia como seres do mundo espiritual que são. E o que é que nós recebemos gratuitamente que nos permite percebermos esse campo de energia do bem ao nosso redor? O que nós recebemos de forma gratuita? Nós recebemos a capacidade de pensar. Pensamos no bem ou pensamos no mal? Esqueçam, não é questão de punição. Não é questão
de justiça divina. Nós recebemos o dom de falar. Falamos palavras elevadas que nos levantam e nos proporcionam equilíbrio, e recebemos o dom de agir. Agimos de forma ética, agimos de forma equilibrada, agimos de forma fraterna ou agimos de forma equivocada, que nos proporciona, sim, passarmos pela porta larga do mundo material, mas que nos leva ladeira abaixo, porque estamos trocando, mercadejando esses dons que recebemos por benesses do mundo material, por interesses próprios. Consequentemente, me aproximando do final do nosso encontro, a mediunidade que todos nós temos é uma faculdade, e ela é móvel, ela é fugidia, ela é mutável, ela não é perene. Ninguém pode contar como médium que convive com uma fonte absolutamente inesgotável e certa. A mediunidade é incerta. Ela depende, para ser efetiva, dos espíritos. Sem a espiritualidade não há mediunidade. Portanto, percebam que a espiritualidade que permite que nós sejamos médiuns, que nós trabalhemos em nome de Jesus, que nós possamos socorrer em nome do Mestre Jesus, essa espiritualidade gratuitamente está nos ajudando, está nos fortalecendo, está nos dizendo: continue, não desista, estamos aqui, esperamos por você, esperamos que você consiga superar com o nosso auxílio as suas próprias dificuldades. A mediunidade, portanto, não é uma arte, nem é um talento, e por isso ela não pode se tornar uma profissão. Todo médium que se equivoca e transforma a sua mediunidade em uma profissão, ele está abrindo portas de grande dor e grande sofrimento que ele mesmo está procurando. A mediunidade, como eu já disse, não existe sem um concurso dos espíritos. Quando eles não estão presentes, não existe mediunidade. E eu sei disso porque eu trabalho com vários médiuns, e posso afirmar a vocês que os médiuns, quando eles são sérios, quando eles são sinceros, e eu pergunto: há alguém com você? E ele diz: não há. E ele percebe que a sua capacidade, que recebeu gratuitamente, só se manifesta quando há um espírito ou outros espíritos ao lado dele. É um talento, mas não é adquirido de uma forma porque eu quero. Não existe, portanto, no mundo um único médium capaz de garantir que ele vai conseguir determinado fenômeno espírita em dado instante. Afirmar o contrário é enganar aquele que está pagando e negociando, porque ele irá, sem a presença desse espírito, tornar-se um médium fraudulento. O médium, quando ele não está usando de si próprio, ele vai depender sempre do concurso dos espíritos. Terminando, para impedir, portanto, nós lemos lá na Bíblia que Moisés proibiu a mediunidade, o conversar, o falar com os mortos. Por que ele fez isso? Para impedir que se propagasse a negociação, para que se propagasse a troca da mediunidade por algo material, porque não havia mais no propósito do mestre de Moisés a mediunidade gratuita, mas ele o fazia em reservado, porque ele não negociava. Mediunidade, portanto, é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. E se existe qualquer coisa nesse sentido, nós podemos entender que Jesus, no seu severo discurso, Jesus sempre foi severo, alegre, brincalhão, mas quando ia falar sobre os dons do mundo espiritual, ele era severo. Ele nos diz que, igualmente rico de esperanças e consolo, Jesus está nos advertindo que a todos nós é concedido
o que nós sinceramente estamos buscando como tesouros de transferência de saúde e de paz. Porque quando estamos assim, trabalhando esses tesouros de saúde e de paz, nós estamos, como diz Joana de Ângeles, ressuscitando espíritos de ignorância do túmulo da própria ignorância e do sono pesado a que se entregaram. Nós estamos nos tornando fonte de luz, desde que possamos fazer, cada um dando gratuitamente o que gratuitamente nós recebemos. A mensagem de hoje é de uma alegria para o nosso coração, porque nós vamos compreender que nós todos somos amados pelo Pai. Nós vamos entender que o nosso coração se sente mais leve nesse momento, porque tudo aquilo que pesa sobre nós como culpa, como injustiça, como condenação, nós estamos percebendo que não existe. Estamos recebendo nesse momento gratuitamente a luz do conhecimento do amor de Deus, a luz do conhecimento do quanto Jesus nos ama também. E Ele sempre estenderá a sua mão amável para nós, dizendo para nós: vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos receberei na casa do meu Pai. Compreender que aqui estamos por misericórdia divina para amar, perdoar, resgatar, recuperar, é um dom gratuito que recebemos, a reencarnação. E nós devemos voltar ao Pai mais leve do que quando nós chegamos, devolvendo a Ele gratuitamente o nosso próprio esforço e nos tornarmos melhores.